A paz seja com todos, sejam muito bem-vindos. Nós damos início à nossa escola bíblica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desejo a todos um feliz sábado, que a bênção do Senhor Deus possa estar com cada um. Desde já nós agradecemos a participação de todos neste estudo. Cremos que Deus nos dará a devida orientação. Amém? Eu quero iniciar essa escola bíblica com uma oração. E para orar, eu convido o pastor Sérgio Correia para fazer essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, eu peço a direção do Espírito Santo, Senhor, para todos nós, para o mestre, para os alunos, para que todos aprendamos mais cada dia na Tua Palavra. A Tua Palavra faz-nos crescer, faz-nos alcançar objetivos bons na nossa vida. Num tempo tão difícil que estamos vivendo, eu peço a direção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Sérgio Correia, que Deus abençoe grandiosamente e poderosamente a sua vida. Ainda nesse início, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 151, vitorioso, do nosso brado de júbilo, e quem vai nos ajudar com esse louvor é a nossa irmã Maria Cruz e o nosso irmão presbítero Cláudio. Vamos louvar juntamente com eles. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo eu pois vencedor. Ele o supremo guiado, com seu poder e valor, todos avante, pois crente, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumerável, sua beleza e esplendor. Cristo que é nosso monarca, é Salvador, e Pai. Sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Esse monarca, príncipe forte, busca também teu favor. Eu humildemente te peço que me permita lutar. Só ao teu lado e vencer, que minha vida é vida. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Glórias a Deus, lindo louvor, não é, irmãos? Obrigado, irmã Maria, presbítero Cláudio, que o nosso Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Vamos ao estudo da lição de hoje. Estamos estudando a série de lições bíblicas deste segundo trimestre com o tema Deus conosco, estudos baseados no Evangelho de Mateus. No sábado passado nós estudamos a lição de número 12, cujo tema foi Quem é esse? Ou melhor, que amor é esse? A lição teve como objetivo
refletir sobre o grande amor de Deus claramente revelado na cruz, onde o Rei Jesus morreu para a salvação dos pecadores. Nós vimos nessa lição um primeiro ensinamento de Cristo, onde ele afirma que a sua morte na cruz fazia parte do plano pré-estabelecido por Deus. Nós vimos também um segundo ensinamento, quando Cristo prepara os seus discípulos para a sua morte, relembrando as profecias da sua paixão e da sua morte vicária, ou seja, da sua morte em nosso lugar. E nós vimos ainda um terceiro ensinamento, o significado da cruz. Amém? O estudo da lição de hoje é o de número 13, o 13º estudo dessa nossa lição, que tem como tema, Ele ressuscitou. Essa lição tem o objetivo de analisar o relato feito no Evangelho de Mateus sobre a ressurreição de Jesus Cristo, considerando as implicações que essa importante certeza cristã traz às nossas vidas. O texto básico dessa lição vai dizer o seguinte: o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Mateus 28, versículos 5 e 6. Vamos à introdução então dessa nossa lição. Se existe algo que comprova a realeza de Jesus Cristo, é a ressurreição dele dentre os mortos. A ressurreição do Salvador é uma das mais importantes doutrinas da fé cristã. Ela não é apenas a prova de que o sacrifício foi suficiente aceito pelo Pai, mas acima de tudo, ela inaugura um novo tempo, uma nova criação em que todas as bênçãos conquistadas na cruz passam a vigorar. O capítulo final do Evangelho de Mateus mostra que a morte não teve a última palavra sobre Jesus. Sabe por quê? O Rei ressuscitou. Cristo ressuscitou. Mateus, o capítulo 28, ele é um relato da vitória de Jesus sobre a morte e um convite para que participemos dessa vitória. Ele venceu a morte e comissionou seus discípulos a irem a todas as nações contarem sobre o seu triunfo e senhorio de todas as coisas. Vamos continuar o nosso estudo agora, de olho no que o texto tem para nos dizer. Vamos ver que o texto diz o seguinte: o relato da ressurreição de Jesus se repete nos 4 evangelhos. Cada um dos evangelistas acrescenta mais detalhes aos eventos ocorridos naquele precioso dia. No entanto, todos esses detalhes são apenas um pano de fundo para a realidade central a que os evangelhos desejam relatar. Jesus já não está mais no sepulcro, ele ressuscitou dos mortos. O relato do Evangelho de Mateus é feito em 4 atos que atestam a realeza de que Jesus ressuscitou, a realeza do Jesus ressurreto. Vamos ver. O primeiro ato, o sepulcro vazio. O texto começa descrevendo que após o fim do sábado, as mulheres foram ao sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Porém, algo surpreendente aconteceu lá. Ao chegarem, encontraram o sepulcro aberto, a sepultura vazia, e o anjo estava assentado ao lado. Jesus não estava mais ali. Maria Madalena e a outra Maria encontraram um sepulcro vazio. O evangelista explica o que aconteceu naquele dia. Houve um grande terremoto, porque um anjo poderoso veio do céu e rolou a pedra do sepulcro e assentou sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Mateus afirma que ao verem esta cena, os guardas que vigiavam o sepulcro desmaiaram de pavor. Esse anjo, ele não veio ressuscitar Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Mesmo porque ninguém poderia realizar tal milagre, senão o próprio Deus. Este anjo era o mensageiro celestial que veio remover a pedra e anunciar a ressurreição de Cristo. E por que será que esse anjo removeu a pedra?
certamente não foi para libertar Jesus. Jesus já tinha deixado o túmulo. A pedra foi removida para que as pessoas pudessem ver por si que o sepulcro estava verdadeiramente vazio. Assustadas com aquela cena, as mulheres foram orientadas pelo anjo que lhes disse: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Versículo 5 e versículo 6 de Mateus 28. Depois disso, as mulheres receberam uma missão. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. A mensagem desse trecho é essa: o sepulcro está vazio e todos precisam saber disso. Amém? Bom, vimos o relato do sepulcro vazio. Vejamos então agora o segundo ato, o relato do encontro inusitado. Após receberem aquela ordem, as mulheres foram correndo anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Elas estavam ao mesmo tempo amedrontadas e cheias de alegria. A Bíblia diz que no caminho, de repente, de forma inusitada, Jesus as encontrou. Versículo 9 aí, primeira parte. Foi um encontro inesperado e extraordinariamente maravilhoso. O Rei ressurreto estava ali diante delas, na frente delas. Ele respeitosamente as saudou, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. A palavra grega adoraram é uma derivação da palavra poseknesane, que significa ajoelhar-se ou prostrar-se. Antes da ressurreição, esse gesto poderia ser uma simples expressão do profundo respeito que elas nutriam por Jesus. Mas agora, diferente disso, o respeito e a admiração se transformaram em intensa adoração e uma reação instintiva de alguém que está maravilhado diante de Deus. Todas as suspeitas delas se confirmaram. Ele é Deus, Ele é Rei, o Senhor do universo. Aquela era a prova definitiva, era a prova cabal. Como diz Richards, Jesus não é um mero rabino, mas Senhor do céu e da terra. Ele é digno de adoração por todos os homens e todas as mulheres. Ali diante delas estava o Todo-Poderoso. E ele lhe diz o seguinte: não tenham medo, vão e avisem os meus irmãos que eu ressuscitei e quero me encontrar com eles também. Com isso, Jesus afirmou a ordem dada pelo anjo. Elas deveriam anunciar a ressurreição. É surpreendente a informação das mulheres sendo encarregadas de contar a notícia da ressurreição. Naquele contexto, a voz das mulheres não era muito respeitada. O testemunho das mulheres não podia ser aceito nas cortes judaicas. Isso é uma prova de que a ressurreição não é uma farsa. Se fosse uma farsa, Mateus não inventaria esse detalhe justamente para dar mais credibilidade ao relato. A história foi contada assim porque ela é verdadeira, porque ela é realmente real. Ela reflete aquilo que verdadeiramente aconteceu. Amém? Bom, nós vimos o relato do sepulcro vazio e o relato de um encontro inusitado. Nós vamos ver agora o terceiro ato, um fato inconveniente. Enquanto as mulheres estavam indo avisar os discípulos em Jerusalém, estava acontecendo uma reunião secreta e tensa. Mateus fez questão de relatar os detalhes dessa reunião. Ela mostra que ao recuperar a consciência, os soldados vão correndo contar aos principais sacerdotes o que tinha acontecido. Isso causou um alvoroço lá nos bastidores do poder. Jesus ressuscitou, e este era um fato inconveniente, pois traria um colapso daquele sistema e uma ameaça ao poder daqueles homens. Admitir isso seria reconhecer que a elite religiosa estava errada sobre Jesus.
Então, o que eles poderiam fazer para abafar isso? Então, eles elaboraram um plano sórdido e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro, para espalharem o boato de que os seguidores de Jesus tinham roubado o seu corpo durante a noite, enquanto os guardas dormiam. Os líderes religiosos também prometeram acobertá-los, saindo em defesa deles diante do governo romano, quando esse governo ficasse sabendo, e eles fossem julgados por causa disso. Isso pelo seguinte: segundo a lei romana, para eles, dormir em serviço era passível de morte. Eles não poderiam ter feito isso. Bom, apesar disso, os soldados aceitaram a proposta e fizeram conforme o combinado. E aquela fake news acabou se espalhando até os dias de hoje. O autor MacDonald diz o seguinte, que essa explicação cria mais perguntas do que, na verdade, ela cria as respostas. Ela diz o seguinte, por que os soldados estavam dormindo quando deveriam estar de guarda? É uma pergunta. Como é que os discípulos poderiam tirar pedras sem acordá-los? Como que todos os soldados estavam dormindo ao mesmo tempo? Se dormiam, como podiam ter certeza de que foram os discípulos que roubaram o corpo? É bem difícil a gente imaginar que alguém acreditasse que uma unidade de guardas profissionais dormiria durante um roubo de uma sepultura sem ouvir algum barulho. É difícil, muito difícil. A ressurreição, amados, é uma verdade incontestável, que as pessoas escolhem não acreditar e que o reino das trevas faz de tudo para abafar. Faz de tudo. Bem, dessa forma nós vimos o relato do sepulcro vazio, o relato de um encontro inusitado e o relato de um fato inconveniente. Mas vamos ao quarto ato e vejamos o relato de uma poderosa missão. O último ato descrito em Mateus 28 está nos versículos 16 a 20. O trecho é conhecido como a Grande Comissão. Lá nós vemos o encontro marcado por Jesus com seus discípulos em um monte da Galileia. É provável que esse encontro seja mesmo citado por Paulo, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 6. O Jesus ressurreto apareceu aos seus seguidores, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É possível entender a dúvida persistente no coração de alguns daqueles que estavam presentes. Eles estavam diante de um dos maiores milagres da história. A gente precisa destacar que eles tiveram o privilégio de serem testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Elas o ouviram, viram-no com os próprios olhos e puderam tocar nele. Agora eles podiam apresentar as provas testemunhais da ressurreição de Jesus Cristo. A eles Jesus disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso não quer dizer que Jesus se tornou maior do que antes ou que tem mais autoridade agora. Mas ele nos lembra que enquanto ele viveu aqui, ele escolheu não usar todas as suas prerrogativas divinas. Olha lá em Filipenses 2, versículos 5 a 11, que relata bastante isso. Enquanto Jesus estava na terra, a esfera em que Jesus exercia sua autoridade se limitava à pequena região em que ele vivia e que ele ministrava. Mas Jesus ressurreto, sua autoridade volta a ser exercida universalmente, totalmente e plenamente. Como diz Adeyemo, não importa como as pessoas o vejam, Jesus é a maior autoridade nos céus e na terra. Ele é Senhor do universo e tem toda a autoridade. E é com base nessa autoridade que ele ordena os seus discípulos a cumprirem uma poderosa missão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei.
Isso está lá em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Na verdade, irmãos, a grande comissão é a última ordem de Jesus à igreja. Nela há instruções bem claras do que eles deveriam fazer. O cerne dessa ordem, ou o imperativo, é: façam discípulos. E a maneira de se fazer é levando os compromissados com Cristo, através do batismo, e conduzi-los à maturidade da fé através do ensino e da obediência à palavra. Ligada a essa ordem, nós temos uma linda promessa de Deus, que é a que está registrada lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que maravilhosa promessa que Deus fez para nós. Cristo ressuscitou e todo discípulo dele deve anunciar que ele vive para todo sempre e eternamente. Glórias a Deus. Vamos entrar então agora nas perguntas. São 4 perguntas que finalizam essa primeira parte da nossa lição, onde nós estudamos sobre o tema Ele ressuscitou. Nós vamos contar com a ajuda e participação de alguns irmãos e irmãs que vão responder essas perguntas. E a primeira pergunta será respondida pela diaconisa Genilda, a segunda pergunta pela diaconisa Miriam Beda, a terceira pela irmã Edna Barreira e a quarta pelo pastor Gilberto Oliveira. Desde já nós agradecemos a participação de todos esses irmãos. Vamos então às perguntas e às respostas. De acordo com Mateus 28, 1:7, Maria Madalena e a outra Maria encontraram o sepulcro vazio e um anjo ao lado do sepulcro. O que aconteceu ali? O que o anjo tinha feito naquele lugar e o que ele disse àquelas mulheres? Pergunta número 2. Ao irem avisar os discípulos, no caminho as mulheres tiveram um encontro inusitado com Jesus. O que aconteceu nesse encontro? Por que surpreende o fato de as mulheres terem sido encarregadas do anúncio da ressurreição? Pergunta número 3. Por que a ressurreição de Jesus foi um fato inconveniente para a liderança religiosa judaica? O que fizeram para abafar o fato? E quarta pergunta. Comente como foi o encontro de Jesus com seus discípulos na Galileia, depois que ele ressuscitou. Por que o ressurreto disse que tinha todo o poder no céu e na terra? Que poderosa missão ele deu aos seus discípulos? Vamos então às perguntas e às respostas pelos irmãos. A paz de Cristo a todos. Nós vamos agora responder a pergunta número 1, que diz assim: de acordo com Mateus 28, versículos de 1 a 7, Maria Madalena e a outra Maria encontraram o sepulcro vazio e um anjo ao lado do sepulcro. O que aconteceu ali? O que o anjo tinha feito naquele lugar e o que ele disse àquelas mulheres? Maria Madalena e a outra Maria tinham ido ao sepulcro e lá, quando chegaram, tiveram a surpresa de encontrá-lo vazio. E havia um anjo assentado ao lado. No texto de Mateus nós lemos que houve um grande terremoto. Algo assim tão incrível que os guardas, eles ficaram assim como que mortos, provavelmente desmaiaram. E a pedra havia sido removida. Notem que Jesus, ele já havia ressuscitado. Então o anjo não estava ali para isso. Ele estava ali para remover aquela pedra como fez e para mostrar que o sepulcro estava vazio e que Jesus não estava mais ali. E ele deu uma orientação muito objetiva àquelas mulheres. Ele disse a elas o seguinte: olha, vocês vão muito rapidamente e digam aos discípulos que Jesus ressuscitou. E que Jesus os encontrará mais adiante na Galileia. A ordem foi muito clara. E o que vemos aqui
A mensagem desse texto também, que Jesus ressuscitou, que o sepulcro estava vazio, a profecia se cumprindo. Aquelas mulheres, com certeza, elas foram as primeiras missionárias anunciando a ressurreição. E que hoje nós também possamos aprender com elas, que nós também possamos estar anunciando que Cristo vive. Que Deus os abençoe. Vamos à pergunta número 2. Ao irem avisar os discípulos no caminho, as mulheres tiveram um encontro inusitado com Jesus. O que aconteceu neste encontro? Por que surpreende o fato de que as mulheres terem sido encarregadas do anúncio da ressurreição? Vamos à resposta na Bíblia. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas-se de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão. Podemos imaginar a alegria dessas mulheres ao ver Jesus. Graça e paz, irmãos, como que vocês estão? Graças a Deus, mais um sábado, estamos reunidos para adorar ao Senhor e aprender da sua palavra, mesmo que digitalmente. A pergunta que me foi confiada foi a de número 5 e diz o seguinte: o que essa ressurreição de Jesus representa para você? Em uma palavra, eu digo tudo. Ela representa tudo para você, para mim, para todos nós. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de encontrá-lo. E é uma verdade que deve nortear os nossos caminhos. Não é uma alegoria, e sim a promessa que um dia o encontraremos. E a segunda parte da pergunta diz o seguinte: de que forma podemos viver mais intensamente a mensagem da ressurreição? Aquilo que é bom para mim é bom para as outras pessoas, porque nós temos como objetivo pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Certa vez eu falei com a minha filha sobre o mundo que nos aguarda. Não é um mundo como nós temos hoje, cheio de doença, cheio de tristeza, mas sim a vida eterna com Cristo Jesus, onde nós encontraremos com Ele e nos gloriaremos, seremos como um imã quando nos encontrarmos. E tem uma parte da palavra de Deus que diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somente Jesus Cristo pode nos livrar. Quando eu evangelizo, muitas pessoas não acreditam na ressurreição. Certa vez eu falei com uma pessoa numa viagem e ela falou: eu não acredito em Cristo. E eu falei para ela: eu também não acreditaria num Cristo morto, numa cruz, numa estátua, numa escultura sangrando. Cristo morreu, viveu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. No Natal, quando as pessoas falam para mim que menino Jesus te abençoe, e eu falo assim: menino Jesus já está à destra do Pai. E é assim que nós devemos passar a palavra de Deus, anunciando a salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço forte a todos vocês, com muitas saudades. Paz do Senhor, irmãos. Vamos então à quarta pergunta. Após ler Mateus 28, 16 a 20, comente. Vamos ler então o texto. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia ordenado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a primeira questão dentro da quarta pergunta:
Como foi o encontro de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição? Certamente, irmãos, esse foi um encontro glorioso, foi o último encontro dos discípulos com Jesus, e eles registraram em suas memórias essa cena do Jesus glorioso, do Jesus ressurreto, e aí aquele encontro certamente nutriu a fé dos irmãos, dos discípulos, por toda a sua vida, eles que já aguardavam a volta do Senhor. Então certamente eles tinham em suas memórias o registro desse encontro. A segunda questão, dentro da quarta pergunta: por que o ressurreto disse que tinha todo o poder no céu e na terra? Porque, irmãos, Jesus venceu, ele recebeu esse galardão do Pai. Ele venceu a carne, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Então, ele recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. E aí a última abordagem: que poderosa missão ele deu aos seus discípulos? A missão de dividir, de multiplicar essa mensagem, de repartir essa mensagem gloriosa a todas as pessoas. É o ID de Jesus, né? O dever de expandir o reino de Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Após essas perguntas e respostas esclarecedoras, nós vamos para a parte prática da nossa lição. Nessa segunda parte, nós vamos apresentar 2 ensinamentos que devem ser vividos pelos cidadãos do reino. Vamos ao primeiro desses ensinamentos. De olho na vida, vivamos a mensagem da ressurreição. Jamais podemos subestimar a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Por que ela é tão importante para nós? Ela é importante porque é a prova que Jesus é o Filho de Deus e, além disso, comprova a sua realeza. Ela é a comprovação de que o sacrifício de Jesus foi suficientemente aceito pelo Pai. Também é a garantia da nossa ressurreição e da nossa herança no futuro. Mas o aspecto mais prático da ressurreição de Jesus Cristo é que ela inaugura um novo tempo em que as bênçãos conquistadas na cruz passam a vigorar. Na ressurreição de Jesus começa uma nova realidade, em que ele é o primogênito dentre os mortos e é o primeiro entre muitos irmãos. Todos os que acreditam em sua ressurreição também ressuscitam com ele, como diz Romanos 6, versículo 5 e versículo 6. O Espírito Santo que ressuscitou é o mesmo que dá a bênção de nascer de novo e de provar uma novidade de vida através do poder da ressurreição. Portanto, nós devemos viver essa mensagem. Vivamos a mensagem da ressurreição, porque ela é uma bênção para cada um de nós. Ela é o alicerce para a nossa vida cristã. Eu gostaria de ir agora com você para a pergunta de número 5. Essa pergunta vai ser respondida pelo nosso irmão Fernando. Desde já, Fernando, muito obrigado por sua participação. Graça e paz, irmãos. A terceira lição encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 11 a 15 e no item 3 desta lição. E essa pergunta se desdobra em 2 questionamentos. O primeiro é: por que a ressurreição de Jesus foi um fato inconveniente para a liderança judaica? Porque os líderes judaicos e o conselho de anciãos, eles consideravam Jesus um embusteiro. O que seria um embusteiro? Um farsante, um enganador, aquela pessoa que engana os outros. E o fato dos soldados virem até os líderes religiosos para dizerem que Jesus havia ressuscitado, trouxe a eles uma preocupação maior, porque Jesus dizia antes que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E o que aconteceu? O que eles fizeram? Aí nós vamos para o segundo questionamento. O que eles fizeram para abafar esse fato? Eles tiveram a ideia de comprar com grande dinheiro, uma soma de dinheiro grande, os soldados, para que eles mentissem, dizendo que eles dormiram e que os discípulos de Jesus foram lá, tiraram o corpo do sepulcro e sumiram com o corpo.
Só que tinha um problema, um porém. Se os soldados falassem que eles dormiram quando os discípulos foram lá, eles poderiam ser levados à morte, porque eles tiveram esta incumbência de tomar conta do sepulcro, para que ninguém chegasse. Só que os líderes religiosos garantiram que eles iriam persuadir o governador da época, que era Pôncio Pilatos, para livrar a barra desses soldados. Mas o que nós tiramos desta lição? Que o nosso Jesus realmente ele ressuscitou. Não foi um embuste, não foi uma enganação a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está à destra do Pai. E um dia o nosso Jesus ele irá retornar para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estaremos com ele nesse dia que nós aguardamos com muita expectativa, quando viveremos com ele, com o Pai, com todos os anjos e santos eternamente. Amém. Bem, o que essa ressurreição de Jesus representa para você? De que forma podemos viver mais intensamente a mensagem da ressurreição? Baseie-se aí em 1 Coríntios 15, 4, Colossenses 1, 18 e Romanos 6, de 1 a 6. Obrigado, Fernando, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, após nós termos visto esse primeiro ensinamento para as nossas vidas, onde nós aprendemos que devemos viver a mensagem da ressurreição, vamos ao segundo ensinamento então. Levemos a mensagem da ressurreição. A grande ênfase do capítulo que examinamos nesse estudo é que Jesus ressuscitou e todos precisam saber disso. A mensagem de que o Salvador está vivo faz entrar em colapso todos os intentos do reino das trevas. Por isso, há grandes esforços em pô-la em descrédito e para silenciar e desmerecer as testemunhas de Cristo. Apesar disso, não podemos nos calar, como diz Pedro na sua carta. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Anunciar que Jesus ressuscitou dentre os mortos não foi tarefa apenas para aquelas mulheres, mas é dever de todo cristão. A grande comissão não foi dada somente aos apóstolos, mas a toda a igreja e individualmente a cada discípulo. Por isso a ressurreição sempre recebeu destaque na pregação da igreja primitiva. Irmãos, levemos essa mensagem da ressurreição, sabendo que onde quer que estejamos, Cristo estará sempre presente em poder. Amém? Levemos essa palavra. Vamos então à pergunta de número 6, que será respondida pelo diácono Firmino, nosso irmão lá da IAP de Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, diácono Firmino. Vamos à pergunta e logo em seguida a sua resposta. Por que a mensagem da ressurreição de Jesus incomoda tanto o reino das trevas? Qual é a nossa missão em relação à notícia de que Jesus vive? A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Estaremos respondendo a questão de número 6, que nos diz: por que a mensagem da ressurreição de Jesus incomoda tanto o reino das trevas? Qual é a nossa missão com relação à notícia de que Jesus vive? A grande ênfase deste capítulo que nós estudamos é fato. Jesus ressuscitou, glória a Deus. E um outro ponto relevante que nós não podemos esquecer é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. A nossa missão com relação à notícia de que Jesus vive é pregar o Evangelho, é pregar as boas novas, é levar a palavra de Deus ao cativo, porque Jesus, pela sua infinita misericórdia, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, nós não podemos ficar calados. Nós podemos dar continuidade ao trabalho daquelas mulheres que tiveram lá. E é dever de todo cristão pregar o Evangelho. Que nós possamos pregar essa palavra de amor, essa palavra de misericórdia, essa palavra de arrependimento, essa palavra de poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus.
E por isso não podemos ficar calados. Devemos levar esta mensagem com muita fé, com muita convicção aos perdidos, aos cativos, porque um dia nós estivemos ali do outro lado. Um dia nós rejeitamos o Senhor, mas para isso nós nos arrependemos. E é essa mensagem que temos que levar, a mensagem de arrependimento, a mensagem de amor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Diácono Firmino, que o Senhor abençoe grande e poderosamente a sua vida. Após nós termos visto esse primeiro ensinamento para as nossas vidas, onde nós aprendemos que devemos viver a mensagem da ressurreição, e o segundo ensinamento, onde nós aprendemos que devemos levar avante a mensagem da ressurreição, vamos ao desafio da semana. O desafio da semana diz o seguinte: porque Cristo ressuscitou dos mortos e realmente vive, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, não existe lugar neste mundo em que o seu poder não alcance. Seja onde estivermos, em qualquer nação do planeta, como seguidores de Jesus, podemos apresentar com confiança o Evangelho que pode salvar e transformar as vidas daqueles que creem. Por isso, meu irmão, minha irmã, assuma o seu papel de testemunha e proclame a ressurreição de Cristo, proclame o Cristo ressurreto. Você não pode se calar. Pelo poder da ressurreição, anuncie que Jesus já não mais está no sepulcro. Diga: o Rei ressuscitou. Amém? Glórias a Deus, glória ao nosso Senhor. Bom, nós tivemos um maravilhoso ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. Como foi maravilhoso a gente poder sentir a presença de Deus durante todo esse estudo, e eu espero que você também tenha sentido a presença de Deus e tenha aprendido grandiosamente com a palavra do Senhor. Eu quero convidar você agora a algo bastante importante, a participar conosco do momento missionário. Quem nos falará agora é o nosso irmão Felipe e o nosso irmão Mateus. Olá, paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o PG de terça-feira dos jovens adultos que começam às 20 horas. É um PG que tem a idade a partir dos 27 anos e vai ali até os 40, 35, né? E ali a gente está tendo vários milagres. Um deles foi que uma das participantes pediu oração pelo irmão, estava sofrendo com muita dor no pescoço, né? Ele tem uma doença muito grave. Enquanto nós orávamos durante o PG às 8h30 da noite, às 20h30, a dor aonde ele estava passou. E ele achou estranho, porque do nada a dor passou, sabe? E a gente crê e acredita que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo tocando a vida dele e curando. Isso é um dos milagres que está acontecendo no nosso PG, né? Então a gente pede para os irmãos participarem, vir falar com a gente, para a gente remanejar você para o PG que cabe com a sua idade, com a faixa etária, tá bom? Tá sendo um bênção, participem, tá bom? É a igreja se movimentando na semana. Um beijo e um ótimo sábado para vocês. Bom, pessoal, o PG Worship acontece toda terça-feira, às 20 horas, para um grupo jovem adolescente, e tem sido mais do que eu imaginava, né? Cada reunião, cada tema tem sido momentos extraordinários. A gente conversa, a gente brinca, mas quando a gente conversa sério, a gente fala realmente da Bíblia, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus nos mostra, cada experiência, cada testemunho, orações. Então juntos a gente tem crescido como uma família, tem se edificado juntos, e hoje a gente tem uma base. O PG Worship hoje ela tem uma base, um grupo sólido que tem o mesmo pensamento e com a mesma ideia. Então se você quer fazer parte desse grupo, converse com os pastores, converse comigo ou qualquer outro jovem adolescente, sempre tem mais um espaço para você. Então a gente sempre te convida toda terça-feira às 20 horas, as reuniões que estão acontecendo online, mas logo mais a gente crê que voltaremos juntos cada vez mais forte. O reino continua. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Mateus. Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês. Que possamos seguir em frente aí com os nossos pequenos grupos, onde Deus tem abençoado e feito grandes maravilhas. Amém?
Irmãos, nós chegamos ao final dessa série de lições bíblicas sobre o Evangelho de Mateus. Já no próximo sábado, dia 4 de julho, nós vamos iniciar o estudo de uma nova série de lições, com o tema Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. É o tema da próxima lição que está aqui nas minhas mãos. Amém? Se você não adquiriu a sua lição, procure essa lição e esteja conosco no próximo sábado estudando. Nós temos a certeza que Deus irá nos abençoar grande e poderosamente quando nós estudaremos essa primeira lição do próximo sábado, que tem o tema Unidos pela Cruz, e que tem como objetivo mostrar que Jesus Cristo é a base fundamental da unidade cristã, que foi conquistada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Lição muito importante para cada um de nós. Amém? Vamos finalizar então, vamos cantar o hino final aqui da nossa escola bíblica. Esse hino será entoado pelas nossas irmãs Eti, nossa irmã Adriana e a diaconisa Assinete. Será o hino de número 86 do HBJ e vamos juntos com elas terminarmos essa escola bíblica louvando ao Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos louvar todos juntos ao nosso Deus um hino do Brados de Júbilo, número 86, Ressurgiu. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores quis salvar, aleluia. Glórias a Deus, lindo louvor pelas nossas irmãs. Muito obrigado, irmãs, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada uma de vocês. A nossa oração final agora será feita pela diaconisa Meire. Oremos todos juntos com ela. A paz do Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, Tu és digno, Pai, de adoração e louvor. Obrigada, Pai, pelas Tuas bênçãos e pelos Teus feitos em nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Reconhecemos a nossa inteira dependência de Ti. Reconhecemos a Tua soberania e o Teu poder sobre todas as coisas.
Agradecemos a Ti pelo estudo da lição bíblica que tivemos, pela oportunidade e pela alegria em participar desse estudo. Obrigada, Pai, pelos que escrevem as lições bíblicas, pelos que ensinam as lições. Dignos são de dupla honra. Agradecemos a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu em nosso lugar, ressuscitou, intercede por nós. Ele vive e está conosco sempre. Obrigada. Amém. Amém, diaconisa Meire, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Amados, nós chegamos no final, muito obrigado por todos aqueles que nos auxiliaram nos louvores, na oração, nas respostas, e a você que participou com a gente aí da sua casa, conectado conosco, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos, que você possa pegar o link dessa escola bíblica que está aqui no nosso canal, enviar para os seus contatos, para que muitas pessoas possam também estudar a palavra do Senhor. Antes de nós terminarmos, de nós concluirmos definitivamente, nós vamos ouvir ainda um aviso com o pastor José Nesto. Presta atenção. A paz do Senhor para todos e principalmente para os queridos congregados da Vila Maria, mesmo congregando virtualmente, a nossa igreja segue caminhando e temos o anúncio da nossa jornada espiritual que terá início no dia 8/7 até o dia 5/8, logicamente nas quartas-feiras, e o tema principal é Jesus, nome suficiente, que vai trabalhar o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. A ideia é trabalhar uma evolução que existe na revelação ou da revelação de Jesus na vida das pessoas. Um fluxograma. Cresce o Senhor na vida das pessoas, começando com maravilhoso, indo para o conselheiro, depois para o Deus forte, depois para o Pai da eternidade e concluindo com o príncipe da paz, a revelação plena de Jesus. Jesus, o nome suficiente, baseado em Isaías 9 e verso 6. Um grande abraço a todos, aguardamos vocês em todas essas quartas-feiras. Amém, irmãos? Bom, nós aguardamos vocês nos próximos sábados, às 9 horas, para estudar com a gente essa próxima lição. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso culto de adoração e louvor a Deus. Nós aguardamos de vocês lá no nosso culto. Eu quero desejar a todos um feliz sábado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.